importância da caminhada da inteligência emocional, ele ter vencido e como ele venceu a questão da sua depressão, ansiedade e depressão por conta da oposição e murmuração. Então, Moisés sofreu demais. E como tem os outros que nós temos estudado aqui, não só os domingos, mas também as segundas e sextas, Moisés ele quis a morte. Moisés quis que o Senhor tirasse a sua vida. Então você percebe que a ansiedade e a depressão vai levando a pessoa a dar cabo da sua vida. Isso aí é muito complicado, isso é muito perigoso. E a gente está aqui para tratar isso. Como é que ele venceu isso? Como é que ele venceu essa batalha? Como é que ele venceu essa luta contra a ansiedade, contra a depressão, que foi por causa da oposição e da murmuração. Mas antes eu quero orar com você, orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade de Ele estar nos falando nesta noite. Eu sei que às vezes é tarde, o pessoal está trabalhando, mas a gente vai estar gravando isso aqui. Depois a gente vai botar no canal para ficar gravado lá, registrado. O importante é que você depois, assim que puder, você assista esse vídeo e os princípios falados aqui vá para o teu coração. Querido Deus, Pai, te agradecemos por essa noite, agradecemos por esse momento. Te pedimos todos que passarem por essa live, todos passarem por esse comentário aqui, sobre esse momento juntos, possa abençoando o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos falar. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo a todos. Sejam de verdade muito bem-vindos aqui. Então, eu quero tratar quero tratar com você nesta noite sobre ansiedade e depressão mediante a oposição e a murmuração. Quando a gente está sofrendo uma oposição, como é que a gente lida com isso? Quando a gente sofre a gente está liderando alguma coisa e vem a murmuração, como é que a gente lida com isso? O texto é de Números, capítulo 11, o verso 15. E fala justamente do momento que Moisés pede para Deus tirar a sua vida. Isso é muito sério, porque todo dia você tem caso de suicídio de todo tipo de pessoa. E é importante que você receba a instrução de Deus para quando você passar por um momento desse, você saber como sair. Porque o problema não é você entrar, a gente vai entrar nesse negócio. A gente vai passar por isso. O grande desafio é você vencer isso. O grande desafio é você vencer essa batalha da oposição, né, oposição pesada e da murmuração. O texto diz assim: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés estava desesperado. Por quê? Qual é o contexto desse texto? Não é a primeira vez, a gente vai ver ao longo do estudo aqui, não é a primeira vez que Moisés se sente acuado pelo povo. O povo está acuando Moisés por quê? O povo está comendo maná manhã e tarde, manhã e noite, né? A ordem era comer maná, Deus mandava um maná do céu todo dia, e na sexta-feira eles pegavam para sexta e para sábado. Só que pelo contexto do texto, eles estavam completamente enjoados de comer essa comida. Eles não queriam mais comer essa comida, para eles essa comida não fazia efeito nenhum mais, então eles começam a pedir carne. Na verdade, se você começa a perceber, eles querem coisas, eles vão dizer daqui a pouco que eles querem coisas que eles têm lá no Egito. Eles querem coisas que viviam lá na época do cativeiro. Então, assim, você percebe que, assim como outras pessoas, eles também, hoje, naquela época, você também já queria voltar atrás. As pessoas já queriam voltar atrás, as pessoas já queriam voltar ao cativo, voltar àquela época de sofrimento. Parece que as pessoas elas não estão muito preocupadas com o futuro, só querem voltar ao passado, porque se acham confortáveis nisso. Só que Deus tem para nós um futuro novo, algo novo da parte dele. Só que a gente ainda insiste em fazer
querer voltar ao passado. E Deus quer que a gente caminhe, ande para frente, mas a gente insiste em caminhar para o passado. E então essa bronca deles, essa reclamação vai para cima de Moisés, o grande líder deles. E Moisés se sente acuado, sofre demais, até que ele pede, né, mata-me agora, tira a minha vida, se for o caso, mas eu não quero mais ouvir, não aguento mais tanta oposição, não aguento mais tanta murmuração. E aí você começa a entender, já nesse princípio, a questão da ansiedade e depressão que resulta do fracasso, da frustração. Muitas pessoas estão frustradas com o futuro. Por exemplo, você vai fazer uma prova, ou você se inscreve no Enem. E nessa que você se inscreve no Enem, você não consegue, não tem essa... como é que eu vou dizer? Você acha que só porque você talvez não consiga uma nota boa em 2019, você não quer fazer 2020. Você já se sente frustrado. Aí a família fica pressionando. Por que você não faz? Por que você não faz? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ser alguém na vida, você tem que fazer alguma coisa. Então, essa pressão causa ansiedade, pressão, depressão, porque a pessoa já fica ansiosa porque ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe o que vai vir, ela está com dificuldade de estudar porque a pressão é muito forte. Você tem que passar, eu pago escola para isso, eu pago curso para você, ou então, cadê o namorado, cadê a namorada, pelo amor de Deus, que é isso, as pessoas já estão falando mal de você. Então isso tudo são pressões nos dias de hoje que há muita gente coloca na nossa cabeça. E aí, eu estava conversando com um amigo hoje à tarde, e assim, quando a pessoa está solteira, você não vai namorar não? Aí quando namora, você não vai casar não? Quando casou, você não vai ter um filho? Quando você tem o primeiro filho, você não vai ter o segundo? Ou seja, toda hora gente querendo pressionar você a tomar atitudes que você sabe quais são as melhores. Então é isso que está acontecendo com Moisés. Moisés entra numa crise tremenda, tanto que o verso 15 diz que ele pede para Deus tirar a sua vida. Entrar numa a pressão, a oposição à sua liderança e a oposição a Deus está muito forte. Está muito forte. Então é importante que a gente entenda como a gente vai lidar com isso. Como a gente vai lidar com isso? Além da frustração, há muitas pessoas frustradas com um futuro desconforme do que sonharam com um casamento diferente do que planejou. Além da frustração em tantas áreas da vida, em muitas ocasiões as pessoas têm encontrado não só a frustração, mas a pressão e a oposição. Pressões internas, pressões externas, oposição nos estudos, no trabalho, dentro das famílias e infelizmente também dentro das igrejas. As igrejas também, infelizmente, também pressionam demais as pessoas, e aí as pessoas não sabem lidar com esse tipo de pressão. A consequência desse mundo competitivo e exigente em que vivemos é o surgimento de um número maior de pessoas que estão cansadas, estão esgotadas. Você percebe no texto, e se você ler o texto depois, você vai perceber que Moisés está extremamente esgotado. Ele está tremendamente esgotado porque ele não aguenta mais falarem a mesma coisa. Não, como eu falei, não é a primeira vez que eles estão reclamando, murmurando contra Deus. E tem muita gente que murmura, o senso comum diz que são pessoas que estão reclamando de barriga cheia. É o termo popular. Gente que está reclamando de barriga cheia. Gente que tem tudo, mas está reclamando. É o povo está no deserto, completamente orientado por Deus, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, sendo alimentado todos os dias com comida do céu, todos os dias. Mesmo assim o povo reclama que queria comer carne e água. Na verdade, eles queriam conforto do Egito, porque eles estavam num lugar muito complicado, que era o deserto. Mas queriam, por causa desse tal conforto, desse tal capricho, eles querem voltar, eles preferem ficar cativos, escravos, mas se achando confortáveis, do que no deserto lutando pela sua sobrevivência. Isso é muito perigoso, porque esse tipo de pensamento acaba levando você para caminhos tortuosos, levando você para trás. Deus quer que você ande para frente e você quer ficar lá atrás. Então, essa pressão que Moisés estava vivendo estava muito complicada, muito difícil. E ele ainda não sabia mais como fazer. Ok? Ele não sabia mais como fazer. Então, por várias vezes nos vemos correndo de dar conta das demandas, a gente não consegue. Por várias vezes somos vistos com expectativas altíssimas, né?
E quando não atendemos, somos cobrados direto ou indiretamente. A vida é uma eterna cobrança, você é cobrado a todo instante. Você é cobrado de toda maneira. Então, às vezes, você não consegue dar... você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não consegue dar conta de tudo. Por isso que cada vez mais nós precisamos uns dos outros. Porque a gente não tem como dar conta. A gente não tem como dar conta de trabalho, no caso, trabalho, igreja, filhos. Tudo isso a gente não tem como dar conta disso toda hora. Então, é muito complicado, é muito difícil. Porque às vezes a gente não consegue, a gente acaba se frustrando. E nessa frustração, a gente acaba perdendo saúde, a gente acaba perdendo um pouco da nossa vida. Era o que Moisés estava, porque estava no limite. Porque mais uma vez ele entra em crise, porque em vários momentos não só eles querem destruir, querem voltar atrás, mas eles querem outro líder. Não, esse Moisés não serve, esse Moisés é um fracassado. E Moisés era um cara que, se tinha uma coisa que Moisés fazia para o povo, era chorar e lutar por esse povo, principalmente com Deus. A briga de Moisés era nem com... A briga do povo era nem com Moisés, era com o próprio Deus. Mas ele fala assim, Senhor, eu não vou deixar esse povo brigar contigo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo para que a coisa aconteça. E aí ele chega a um limite de pedir para que Deus tire a sua vida. Nessa passagem, a reação de Moisés diante da pressão que sofria por parte do povo foi questionar o Senhor. É uma reação muito comum questionar Deus em situações difíceis. E Moisés queria saber por que o Senhor estava trazendo todo aquele sofrimento sobre ele. Então, tem momentos na nossa caminhada que faz parte, a gente começa a questionar Deus. Se não tem uma coisa que a gente faça com tamanha perfeição nessa vida do que questionar Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que o Senhor permitiu? Por que isso? Porque a gente vive questionando a Deus. E Moisés tomou as dores de Deus. Tomou as dores e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa não, Senhor. Eles estão questionando, a culpa não fui eu que gerei esse povo, eu não estou conseguindo liderar, me tira daqui. Então, o argumento de Moisés baseava-se no fato que o Senhor era o Criador de Israel e não ele. Por isso que ele fala, Senhor, esse povo é teu. E eu não posso ficar aqui sofrendo toda essa pressão. Eu não posso ficar sofrendo aqui toda essa opressão. No verso 15, podemos ter uma noção de como estava o coração de Moisés. Ele é imperativo. E você sabe, você que estuda sabe que o modo imperativo da língua portuguesa é uma ordem. E ele fala para Deus, ele põe você como ele perdeu a noção. Ele fala assim, mata-me agora. A ideia é que trata-se de algo que o escritor desejava muito com convicção, ou seja, para Moisés a única solução, mediante a pressão, é a morte. E isso, irmãos, não é, infelizmente, isso não é só na vida de Moisés. Muita gente que está vendo agora, ou que vai ver esse vídeo, está passando por isso. Está passando por isso. Qualquer momento de pressão quer morrer. Adolescente tem muito nesse tempo, adolescente demais, um pouquinho de pressão que seja, um pouquinho de cobrança. Irmãos, eu sou professor, eu sei o que eu estou falando. Nas escolas, como o professor cobra um pouco mais, aquele professor não presta. O diretor cobra, ele é ruim. A coordenação cobra, ele não presta. Então, assim, quando você cobra alguém, quando a pessoa é cobrada, tem muita gente que não sabe lidar com a pressão. E nessa de não lidar com a pressão, ele prefere fazer o que Moisés fez. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Então a gente precisa entender que nessa pressão, o que Satanás quer é que você peça a morte. É que você dê cabo da sua vida. Para mim eu não sirvo, eu não quero, eu não sirvo para isso, eu não vou aprender isso, eu sou um fracassado, eu quero morrer. Seria bom se eu fosse atropelado hoje, seria bom se eu tomasse um tiro hoje. Não é por aí. A gente tem uma solução, a gente tem como sair dessa. Então, Moisés, com toda essa pressão, e sem conseguir ver ainda uma perspectiva interessante, o que ele fez? Ele se sentiu impotente, se sentiu incapaz e pequeno diante de todo aquele problema. Ele se sentiu menor mediante daquilo que ele estava sendo exigido. Então, diante de tanta pressão interna e externa, Moisés chegou a um nível de cansaço tão grande que não tinha outra alternativa do que pedir para que Deus tirasse a sua vida. Como eu já disse, é o que mais tem gente fazendo hoje, pedindo para Deus tirar a sua vida. Senhor, me mata, já não preciso mais disso. Ou então ele está fazendo a sua própria coisa, está fazendo o seu próprio jeito.
está tomando remédio, não tem coragem de dar um tiro na cabeça, de cortar os pulsos. Pô, é adolescente que a gente já teve mais de gente cortando pulso. Por que está cortando pulso? Porque quer o suicídio. Por que quer o suicídio? Porque não está suportando as pressões dentro de casa. Às vezes está passando por problema financeiro. Imagine nessa quarentena agora, aumentou o número de suicídios nessa quarentena. Imagine quanto que tem pessoas sofrendo com isso. Imagine quantas pessoas estão sendo machucadas por isso. Imagine quantas pessoas estão pressionadas por isso, porque não tem o dinheiro do auxílio emergencial, ou porque as empresas estão fechando, porque tem contas para pagar e não consegue mais administrar isso. Como é que faz? Então, essas pessoas estão entrando nessa pressão, nessa opressão, nessa frustração, e além disso ainda tem a murmuração. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de desejo. A gente tem que tomar muito cuidado com o desejo de pedir a morte. Porque quando ela é passageiro, é normal. O problema é que quando passa dias e dias, essa vontade permanece. Ou seja, Satanás já conseguiu entrar nesse lugarzinho aí que não era para ter entrado, e agora ele está tratando o teu coração de tal forma que ele está fazendo com que você peça a morte. E aí você tem que tomar muito cuidado, você não pode ficar sozinho, você tem que estar afastado de tudo cortante, afastado de tudo quanto é tipo de remédio, para que você não passe, para que não passe pela tua cabeça a mínima possibilidade. Ou se passar, você não tem instrumentos necessários para executar tal coisa. Então eu oro pela tua vida para que você jamais passe isso, possa suportar as pressões normais e jamais passe por essa situação de pedir a morte. Deus não quer isso da tua vida, Deus não quer isso de você. Deus quer que você viva, Deus quer que você sobreviva e Ele vai te dar forças para que você possa caminhar. A questão se agrava quando essa questão de pedir a morte não sai da tua cabeça nem do teu coração. Um dos sintomas da depressão é exatamente esse, o desejo de morrer. E aí no primeiro ponto ele fala o seguinte: a murmuração pressiona e adoece. A murmuração não era para Moisés, era para Deus. Era contra o próprio Deus. Assim foi o texto. Olha o texto lá do Salmo 78, 19. O salmista fala assim: falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E aí você conviver com isso, conviver com gente que só vive reclamando, é horrível. Conviver com gente que só vive falando mal de você, ou falando mal da situação, que não consegue ver uma luz, que não consegue ser otimista, é péssimo. Lidar com pessoas pessimistas é horroroso, porque você só ouve coisa ruim da sua boca. Você só ouve coisa ruim. Eu estava vendo agora, há poucos dias, mostrei até hoje para um amigo, a entrevista do prefeito de São Paulo acerca do coronavírus. Aquilo é um absurdo. Comprei saco para enterrar, comprei não sei o que, já abri não sei quantas valas, ou seja, é um cara que só vê morte na vida dele. Imagine conviver com uma pessoa dessa. Então as pessoas estão liderando e convivendo com pessoas que só fazem murmurar, e isso é cansativo demais. É cansativo demais. Tudo isso estava deixando Moisés cansado. Mesmo sendo contra Deus, Moisés trazia tudo para si, absorvia tudo, e assim as pessoas que estavam se levantando contra ele. Ou seja, as pessoas se levantando contra ele estavam se levantando contra Deus, estavam se levantando contra ele. Mas, graças a Deus, Moisés não chegou a executar o seu desejo. Gente que só sabe protestar é gente que pesa o ambiente, que faz da convivência um martírio, e isso, com o passar do tempo, gera enfermidade. Você pode ter certeza, você que trabalha em empresa, você que trabalha em qualquer lugar, e com um monte de gente, ninguém gosta de ficar perto daquele pessimista. Ninguém gosta de ficar da pessoa que só reclama, que murmura, que trabalha, que tem seu emprego, mas reclama que tem que trabalhar. Está casado, tem a sua casa, tem sua família, mas reclama de tudo da família, nunca está satisfeito com nada. Esse tipo de pessoas são pessoas dificílimas de você conviver. E essas pessoas que são difíceis de se conviver trazem também doença para você. Então você precisa saber com quem que você está andando, você precisa também ajudar essas pessoas a sair dessa visão, né? O próprio Jesus fala, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a caminhar numa direção de luz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a pressão e opressão deste tempo. Moisés foi chamado para conduzir o povo e começou a ter muitos problemas quando boa parte desse povo começou a reivindicar comida e água, confortos que eles tinham no Egito que agora eles não têm. E aí chega um ponto de cansaço, de esgotamento que a gente pode chegar no nosso dia a dia. Quantas pessoas já não se esgotaram? Quantas pessoas já não disseram, para mim chega.
Ah, não aguento mais, isso aí já está tirando minha saúde, está tirando minha paz, não vale a pena. Então, chegou nesse ponto, a pressão chegou nesse ponto. O que nos separa de transtornos causados pelas aflições advindas das pressões do dia a dia é o cuidado de Deus. O que a gente faz? Por que a gente ainda não entrou em colapso, nós individualmente? Por que a gente não entrou como eu vou dizer, como é que a gente não surtou? Por que a gente não surtou? Porque o cuidado de Deus tem sido constante com a nossa vida. O cuidado de Deus tem sido maravilhoso conosco. Então Deus tem cuidado da gente de tal maneira que a gente não tem outra alternativa a não ser continuar vivendo. Porque Ele tem nos dado força para prosseguir. Lá em Números 11, 16, 17, Moisés começa a ver a luz do fim do túnel. Quando Deus fala assim para ele: ajunta-me 70 homens dos anciãos, de quem sabe que são anciãos, líderes do povo e oficiais, que os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e a porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leve. O que Deus fez? Tirou o peso sobre a vida de Moisés e colocou em 70 anciãos, 70 líderes daquele povo. Quando eu recorro a Deus, Deus traz a solução. Quando eu recorro a Deus, Deus me dá a saída. O problema é que a gente quer a saída na hora que a gente quer isso de Deus, no momento que nós preferimos. Só que a saída e o tempo é dele. Mas ele, quando nós clamamos, ele nos dá a saída. Ele nos dá a oportunidade de ver o seu agir. Então o que Moisés fez? O que Moisés passou? Moisés, presta atenção. Você vai lá na tenda do encontro, era uma tenda de encontro particular com Deus. Você vai leva 70 homens, que chegando lá eu vou tirar o espírito sobre você, esse espírito pesado, vou distribuir sobre os 70 para que possam liderar o povo e você possa descansar. E nós, é importante a gente entender isso, nós não somos diferentes de Moisés. Não pense que Moisés era um super-homem, não era. Moisés matou um homem. Antes de Deus chamá-lo, Moisés matou um homem. Então assim, Moisés relutou a obedecer o chamado de Deus. Daí se ele não quiser, você lê lá em Êxodo, você vê quando Deus foi chamar Moisés relutou demais para obedecer. Então isso, tudo que Moisés fez, a gente sempre fez. Tudo que Moisés fez lá, a gente faz agora. Então Moisés é alguém totalmente normal. Não pense que ele tinha poderes sobrenaturais, que ele é super-homem, que ele tinha uma mansidão absurda. Não. Ele era alguém como a gente e que também sofre as mesmas dificuldades que nós. Porém, qual a diferença dele para quem sofre opressão e não está conseguindo lidar? Ele recorreu a Deus. Essa é a diferença. A diferença de Moisés é que Moisés sempre recorre a Deus. E a minha oração e o meu desejo nesta live hoje é que você sempre recorra a Deus. Você sempre tenha Deus como seu farol, iluminando os seus caminhos. É importante demais isso, porque só Deus pode nos dar o escape nessas situações. Ok? Histórias de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão por causa da pressão no trabalho ou por opressão diante de metas exigidas crescem a cada dia. Opressão que chega de fontes humanas da sociedade, da moda, do chefe, do esposo ou da esposa, do amigo, das pessoas que geram expectativa a nosso respeito, que não podem ser alcançadas a não ser que a gente entre em exaustão. Querido, presta atenção. Se está tirando tua paz, está muito caro. Se está se está te cansando demais, está te levando a exaustão, ao esgotamento, está ficando muito caro. Então você precisa coordenar isso bem, lidar bem com isso. Né? Vou te dar um exemplo aqui, pastores que estão com uma demanda muito grande. Antigamente o pastor ia no culto domingo, quarta-feira estava fechado, hoje não. A gente tem uma demanda enorme, a gente é presidente da igreja, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que estar visitando, tem que estar cuidando. Não que a gente não goste, mas aumentou demais a demanda, as pessoas estão precisando cada vez mais de nós, as pessoas estão precisando cada vez mais dos seus líderes, e às vezes a gente não tem tempo para a nossa família, a gente tem que deixar um pouquinho a nossa família de lado para cuidar das pessoas. Isso é bacana demais, é o ministério com o qual Deus nos chamou. Porém, esgota demais também. Esgota demais. E às vezes as pessoas, em vez de ajudar o pastor, preferem a cobrança.
Não, eu vou cobrar. Pastor, você não fez isso. Pastor, você não fez aquilo. Pastor, você tem que visitar, hein? Pastor, você tem que visitar. Pastor, você tem que fazer. Pastor, você tem que... E aí você fica assim, mas peraí, pra onde eu vou? Será que ninguém pode visitar? Será que ninguém pode ir? Será que ninguém pode ajudar? Será que ninguém pode participar junto comigo? E aí a pessoa fica cansada, deprimida e não consegue mais render. E aí cai doente, cai com problemas seríssimos, não consegue, é estresse, é estafa. Então, tudo isso gera a insatisfação gera uma pressão. Quando eu não estou satisfeito, parece que tudo é na base do cliente, né? Eu sou cliente, eu preciso ser bem atendido, bem servido, mas não é assim. Não é dessa maneira, não é dessa forma, ok? Os nossos dias acabam sendo os piores. E aí, para que eu vou viver se eu estou nessa pressão toda? É melhor largar tudo. Melhor jogar tudo pro alto. Moisés não queria jogar, não queria jogar só a sua liderança pro alto. Moisés queria jogar a sua vida pro alto. Moisés queria fazer assim, não quero mais, me mata aqui agora, porque aí acaba logo isso tudo, acaba essa dor, acaba essa doença, eu não quero mais isso. E aí, o que a gente tira de exemplo de Moisés para hoje? O que a gente tira de Moisés para hoje? Assim como aconteceu com Moisés, muitos estão em depressão por causa da oposição que fazem no trabalho, na escola e até mesmo na família. Eu falei aqui no início. Cadê sua namorada? Você não está namorando por quê? Cadê? Você vai apresentar para a família, não? Vai aqui, não sei o quê. Você só sabe estudar? Você só sabe ir para a igreja? Você não vai trabalhar, não? Você vai ficar de vagabundo quanto tempo? Ou seja, as pressões de famílias são as piores. Então, a oposição que é feita, muitos estão em depressão por causa disso. E quando essa oposição se junta aos fracassos, ou seja, namora e não dá certo, não passou na primeira fase do vestibular, mas o cara está com 18 anos, foi fazer vestibular, não passou, aí a família vem com pressão, parece que é a última oportunidade da vida, o cara, não, tem vestibular ano que vem, tem um Enem, tem vestibular em outro lugar. Tem maneiras que a gente não pode sermos esse imprensador, ficar imprensando as pessoas por causa do nosso gosto. Ok? Então, no caso de Moisés, a tristeza passou. Mas por que passou? Porque ele se aproximou de Deus no momento do desespero. Tem gente que se afasta de Deus, o mais louco que possa parecer, tem gente que se afasta de Deus quando as coisas ficam ruins. Quando na verdade Deus quer que a gente se aproxime dele. Então Deus quer que a gente estreite os nossos laços. Primeiro, é importante, ele reconheceu a incapacidade de que ele sozinho não ia conseguir. É importante isso, eu ter humildade suficiente de dizer, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou prosperar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor comigo aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso estar com o Senhor todo instante. Eu não tenho forças. Eu já estou cansado, eu já estou cansada, eu já estou cansado do meu marido, eu já estou cansado da minha esposa, eu estou cansado de lutar sozinho pelo meu casamento. Então você precisa se reconhecer com Deus. Senhor, eu não aguento mais minha família, eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais minha mãe, o Senhor precisa dar um jeito nisso. Eu estou aqui com o meu coração aberto dizendo para o Senhor, eu preciso resolver essa questão. Essa questão de lutar sozinho, como a gente acha que está lutando sozinho, está me fazendo mal. Eu estou ficando esgotado, eu estou ficando cansado, eu estou ficando exausto. Eu preciso sair dessa situação. E aí Deus vem em nosso favor. Mas para isso você precisa reconhecer que sozinho você não vai conseguir. Você precisa reconhecer que sozinho você não tem forças para ir. Se você achar que é o super-homem for a força do braço, você vai se cansar mais ainda, a tua depressão vai ser maior, a tua ansiedade vai ser multiplicada por 10, e aí que você não vai conseguir caminhar. Agora, se você recorrer a Deus, a coisa vai mudar de figura. Ele reconhece que Deus era suficiente e derramou o seu coração diante daquele que o livraria da depressão. Ele foi sincero com Deus, isso é muito importante. Ele foi sincero com Deus e Deus o livrou. Ok? Deus não abre mão da nossa sinceridade. Da nossa sinceridade. Moisés era um homem muito próximo de Deus, porque o coração de Moisés era um coração sincero. Senhor, me mata, porque eu não estou aguentando mais. Mas quando ele adorava, ele adorava. Quando ele ia para a tenda do encontro, ele se derramava. O que falta é a gente se entregar mais a Deus para que a gente possa experimentar da vida. Experimentar da vida de Deus em nós. Então,
ele reconheceu que Deus era suficiente e que só Deus tinha força para o livrar dessa situação. E como Deus realmente o livrou. A partir do verso 16 a gente vê o Senhor falando a Moisés, ajudando a entender o que ele deveria fazer para sair daquela situação. Moisés ouviu atentamente a Deus e é importante isso. Os conselhos de Deus são a chave para o fim da sua angústia. Quando você para tudo e ouve a voz de Deus, eu te garanto que você vai ter a chave para você mudar a situação da tua vida. Você vai ter a chave, você vai ter as respostas que tanto você precisa para as suas questões. Tá? Eu creio nisso. E aí, por fim, nós vemos em Moisés aquilo que Deus fez. E realmente o que Deus fez na vida de Moisés foi tirar toda essa angústia, tirar todo o peso da caminhada, a carga pesada que ele estava vivendo, e ele começa a viver uma vida mais prazerosa com Deus. Tira o peso e ele vai viver uma vida prazerosa com Deus. Embora pareça simples, a atitude de Moisés o salvou. Mas é muito simples isso, é só chegar a Deus e recorrer a Ele que vai sarar? Vai. Por mais simples que seja essa postura, ela vai trazer para você a resposta de te livrar da morte, de te livrar daquelas angústias que você está sofrendo tanto, te livrar daquilo que tanto te perturba, de tanto que tira a tua paz, de tanto que tira a tua alegria, e tanto tem feito você ficar pressionado, sob pressão. Moisés buscou o Senhor, ouviu sua palavra, fez tudo conforme ordenado, e por isso a aflição acabou. Então, em vez de você murmurar, reclamar, tá pressionado, realmente é difícil, a pressão é complicada. A gente, em um momento da nossa vida, a gente passa por pressões. Não tem como a gente não tem como a gente viver nessa vida sem pressão. Mas como é que a gente vai lidar com isso? Esse é o grande desafio. Como é que eu lido com isso? Eu lido como? Recorrendo a Deus, sendo sincero a Ele, entendendo que Ele é suficiente para tirar qualquer angústia do meu coração. Só assim a gente vai poder caminhar. Só assim você vai poder caminhar sem essa questão de tirar sua vida. Só assim você vai poder andar sem olhar para trás, sem ficar preocupado com as aflições e com os problemas. Você sabe que Deus é contigo, que Ele tem todas as respostas, que Ele está conduzindo a tua caminhada e que Ele está tirando das tuas costas toda a pressão. O próprio Jesus fala isso em Mateus 11, 28 a 30, que eu vou citar aqui e eu vou terminar. Quando Ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e trago descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você quer viver uma vida tranquila com Deus, pega esse fardo que está pesando nas tuas costas e entregue ao Senhor. Pegue esse peso que está aí nos teus ombros e entregue a Deus. Chega para Ele, rasga o teu coração e fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas eu só estou aqui em pé e eu só ainda não tentei me matar porque eu confio na ação do Teu Espírito. Eu confio na Tua palavra. Eu confio no Teu agir. É por isso que eu estou de pé. Então você precisa fazer essa oração hoje. Se você está sofrendo isso, se você está sofrendo esse tipo de pressão, se as coisas estão complicadas para você, você está ficando exausto, está ficando exausta, é hora de você chegar aos pés do Senhor com o teu coração rasgado, aberto, sincero, e falar, Senhor, eu não estou aguentando, eu estou no meu limite e eu preciso que o Senhor me abençoe e me ajude a tirar esse peso das minhas costas. Eu preciso tirar esse peso dos meus ombros. Eu preciso sair dessa aflição, dessa opressão, dessa pressão. Aconteceu isso comigo. Eu fui trabalhar num lugar que era muito difícil, era uma pressão muito grande. Pessoas que não gostavam de mim, não sei porquê, mas as pessoas não gostavam de mim. E eu orava todo dia, Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, até que Deus foi e me tirou de lá. Deus não me matou, eu tô aqui, tanto que eu estou aqui até hoje,
mas Deus me deu uma solução, me tirou de lá e pouco tempo depois eu estava empregado. Então eu preciso fazer essas orações sinceras com Deus. Senhor, eu não estou aguentando mais, a coisa está pesada demais. Tem muita gente falando no meu ouvido, tem muita gente murmurando, e às vezes murmurando sem razão, murmurando porque tem uma língua grande e tem atrapalhado a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero isso para o meu viver. Eu preciso que o Senhor dê um basta nisso. Seja sincero com Deus. Não é que você está mandando em Deus, mas você vai colocar diante de Deus a tua aflição. Senhor, eu não estou aguentando, está pesado. Eu quero, o Senhor diz que o teu fardo é leve, eu quero esse fardo comigo. Tira esse peso do meu coração, tira esse peso da minha vida, tira esse peso das minhas costas. Eu não estou aguentando, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor trate do meu coração e da minha mente. Amém, queridos? Então eu quero encerrar essa palavra aqui, orar pela tua vida. A gente vai cantar a canção que a gente tem cantado aqui nessas lives de saúde emocional. E a minha oração é que você, de verdade, jamais perca essa conexão com Deus. Apertou, pressionou, Senhor, eu não estou aguentando. A Bíblia diz que Deus jamais vai nos dar um problema que a gente não possa suportar. Mas às vezes a gente acha que não tem, a gente não tem força, a gente acha que não tem condições. Mas Deus sabe até que ponto você vai, Deus sabe até que limite você tem, e Ele está disposto a carregar essa cruz com você. Ele está disposto a trocar o seu fardo, o fardo dele com o seu, para que você viva melhor e você jamais passe pela tua existência a vontade de tirar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude na caminhada, tenho certeza que Ele vai te ajudar. Vamos só cantar a canção que nós temos cantado aqui. E aí eu quero terminar orando por você. Inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, oh, dá-me forças para continuar, andando a promessa em oração. Jesus.
graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém? Eu quero orar pela tua vida, agradecer a você pela tua presença aqui. Você que ficou alguns minutos, alguns segundos, ou está com a gente o tempo inteiro, Deus te abençoe. Que essa palavra vá ao teu coração, assim como foi ao meu. E lembre-se, mediante as opressões e pressões, as murmurações, as aflições da vida, sempre recorra a Deus. Pare tudo que você está fazendo e recorra ao Senhor. Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, eu não estou suportando, eu estou chegando no meu limite. Eu preciso da tua mão sobre a minha vida. Foi isso que assim que Moisés fez e foi curado. Foi assim que Moisés fez e a aflição foi embora. Foi assim que Moisés fez e tudo se resolveu. E eu quero profetizar isso para a tua vida. Chegue aos pés do Senhor. Tudo irá se resolver. Chegue aos pés do Senhor. Tudo que você tem sofrido vai se acalmar. E você vai poder viver uma vida de vitória na presença de Deus. Eu creio assim e eu quero que você creia também desta maneira.